Olá, meus irmãos, a graça e a paz, boa noite a todos. Mais uma noite, mais um culto, estamos diante do Senhor. Sejam todos bem-vindos aqui no templo da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. E aos irmãos que estão lá na internet, nos ouvindo, nos vendo, seja bem-vindo ao nosso culto público da IBRVA. Amém? Nesse instante, eu quero convidar você de casa, os irmãos que estão aqui, abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 100. Salmo 100. Até aqui o Senhor nos ajudou, né, irmãos? Mais um culto, mais um domingo que o Senhor nos proporcionou estarmos aqui, não é? Então vamos adorar com o coração aberto, com a mente aberta, preparada para ouvir, não é? Hoje nós vamos dar continuidade ao terceiro dia da nossa série de mensagens em Colossenses. Exposição bíblica em Colossenses, a excelência de Cristo em Colossenses. Sejam todos bem-vindos. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo, compartilhar esse culto, porque eu quero, junto com você, adorar alguns minutos em nome de Jesus. Os que estão aqui acharam o texto, amém? Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura? Vou fazer uma leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por portas com ações de graças e em seus átrios com louvor dê-lhes graças e bendigam o seu santo nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém, povo de Deus? Se você puder abaixar sua cabeça, você que está em casa, ore comigo, vou fazer uma oração introdutória nesta noite. E eu quero convidar você a orar comigo nesta noite. Senhor, nós estamos diante de Ti, mais um domingo, mais um culto, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, queremos ofertar nesta noite a Ti o nosso culto vivo, santo e agradável, culto racional. Senhor, Tu és bom o tempo inteiro, Senhor. E o nosso coração se alegra quando vai chegando domingo, o desejo, o amor, a vontade de cultuar o Seu santo nome. Pai, aqueles que nos ouvem, sejam agraciados e alcançados pelo poder excelente do Evangelho. Porque nós cremos nisso, e nisso nós acreditamos. Obrigado, Senhor. Aqueles que podem, digam amém. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero convidar o ministério de louvor para a gente cantar, adorar o Senhor Jesus, não é? E já vamos dar continuidade ao nosso culto. Você de casa pode participar conosco, você que está aqui. Vamos adorar, vamos cantar, porque Jesus é bom, né? E a sua graça dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Convido os irmãos que estão em casa a adorar o Senhor com cântico. E os irmãos aqui que estão aqui conosco, vamos adorar junto, amém? Deus é fiel. O Senhor é o nosso alívio. O Senhor é o nosso refúgio. Aleluia. Jesus é tua Maria.
Aleluia. Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nada sai do controle de suas mãos, meu amado. Aleluia. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, um amém. Ele veio sim, um amém. Somente dele, mais ninguém. Amém. Seja o louvor. Mais uma vez. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
Deus. Cria em nós, Senhor, um coração puro e um espírito inabalável, Senhor. Aleluia! Não retire de nós a tua presença, Senhor. Crie, ó Deus, crie, ó Deus, um coração puro. Me renova, um espírito inabalável. Crie, ó Deus. Crie, ó Deus, crie, ó Deus, um coração puro. Renova, um espírito inabalável. Não retire de nós, não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Eu quero aprender. Eu quero aprender com teu selo e não mais cometê-lo. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no meio e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. No início, vive, ó Deus, um coração puro. E renova, Senhor. Me renova, um espírito inabalável. Que não desista jamais, Senhor. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender. Eu quero aprender com teu selo e não mais cometê-lo. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser
confiam no Senhor. Sou como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia! Confio no Senhor, como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. E como a conta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Diga autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, os joelhos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, os joelhos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Os que confiam no Senhor, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Quem come volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, próprios joelhos sejam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diga, não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Sem Jesus não dá pra viver, amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sem Jesus não dá, amém, queridos? Só com Jesus que a gente consegue viver, não é? Que os nossos louvores é sempre para a glória e glorificar o nome santo do Senhor, amém? Irmãos, como é bom poder cultuar, irmãos. É bom estar aqui, não é? Porque até aqui Ele nos ajudou, amém? Glória a Deus. Irmãos, nesse instante, nós vamos fazer a leitura da nossa confissão de fé. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui meu tablet. Nós vamos ler a confissão de fé. Nós vamos ler hoje o capítulo 4. Então você que está nos ouvindo aí pela internet, os irmãos que estão aqui, nós incrementamos, né, dentro da nossa liturgia de culto, a nossa confissão de fé, que é a Confissão de Fé Batista de 1869. Não é? Ela foi redigida, né, pelo nosso irmão Charles Spurgeon. E eu quero hoje ler com vocês. Capítulo 4. Capítulo 4 ou 5? Não, é o 4, filha. Vê aí. Não entendi. Não, mas pode pôr o 3. Capítulo 3, isso mesmo. Capítulo 4, desculpa, Letícia. Sobre a criação. Vê se acha aí. Os irmãos aqui do templo vão acompanhar aqui no telão.
E os irmãos que estão em casa, vocês podem adquirir também a Confissão de Fé Batista de 1869. É um documento doutrinário que rege os nossos princípios doutrinários aqui. E essa é a nossa confissão. Então a gente vai ler ele dentro, e nós inserimos essa confissão, essa leitura dentro do nosso culto, não é? Então vamos lá, capítulo 4, página 41, capítulo 4, sobre a criação. No princípio, aprove Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu poder, soberania, sabedoria e bondade, criar ou fazer o mundo e todas as coisas nele, sejam visíveis e invisíveis, no espaço de 6 dias. E tudo foi muito bom. O tudo muito bom. Aí os irmãos vão acompanhando as referências, né? Que fala sobre a criação. 1 de João, Hebreus, Romanos, Colossenses e também Gênesis fala sobre a criação. No parágrafo 2, acabamos de ler o parágrafo 1, nós vamos ler da continuidade. Diz assim: após Deus haver feito todas as criaturas, Ele criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e os tornou aptos à vida para Deus, eles foram criados, melhor dizendo, e tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, o poder para cumpri-la, e ainda assim estavam sob a possibilidade de transgressão, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era sujeita à mudança. Nós vamos encontrar isso em Gênesis, Eclesiastes, Romanos, Gênesis 3:6 e aí vai. Parágrafo 3, sobre a criação. Além dessa lei escrita em seus corações, eles receberam a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, de forma que enquanto obedeciam a este preceito, eles foram felizes e em comunhão com Deus, tiveram domínio sobre as criaturas. Gênesis 2, capítulo 17 e Gênesis 1, 26 e 28. Então, aí está um panorama, né? Primeiro e segundo capítulo de Gênesis e também alguns versículos do Novo Testamento sobre a criação. Então, os irmãos podem acompanhar e ler nesse documento, veja aí, comprove aí o que esse documento, Confissão de Fé Batista, nos fala sobre a criação. Semana que vem, nós vamos começar o capítulo 5, não é? Vamos falar sobre a providência divina, né? Ou sobre a divina providência. Amém, queridos? Bem, nesse instante nós vamos colher a oferta do povo de Deus, não é? Nós vamos continuar o nosso culto, porque também a oferta faz parte do nosso culto. Então você que é acostumado a trazer a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, eu sempre digo que nós temos um norte bíblico, que é dar por gratidão. Então a gente oferta, dizima, ajuda na construção por gratidão. E é claro, conforme as nossas condições, conforme a proporcionalidade de cada um. Então, fique à vontade, oferte ao Senhor Jesus. Você aí de casa também pode entrar nos nossos canais das mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e lá tem as informações de como vocês ofertarem, né? É interessante que as pessoas às vezes brincam comigo: pastor, vocês não colocam, né, na hora do culto, as contas para transferência, para ajudar na construção. Mas de vez em quando a gente posta sim a conta, mas você pode nos chamar lá, né? Pode comentar aí, chamar, a gente vai passar as informações, se o Senhor tocar no seu coração, de nos ajudar e ofertar na casa do Senhor. Amém? Bem, nós vamos então agora fazer esta oração para aqueles que ofertaram na casa do Senhor, porque vamos agora ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus para nós. Tá bom?
Bem, antes de a gente orar pelas ofertas, eu quero avisar aos irmãos. Nós estamos em pré-fórum de educação, né? E pela graça de Deus, irmãos, já é o 9º ano. Então, 9 anos que o Senhor plantou o desejo, gerou em nós o desejo de fazermos juntos, né, esse trabalho. Eu costumo dizer que o fórum não é só um evento da igreja. O fórum faz parte da vida da igreja, não é? Então é um culto onde 2 dias em seguida vamos tratar de alguns temas específicos. Vamos trazer aqui alguns pastores, mestres, doutores de teologia, da palavra de Deus, irmãos e irmãs entendidas e entendidos da palavra, para ministrarem ao nosso coração. Esse evento não só abençoa a igreja local, mas abençoa outras igrejas, não é? Outros pastores, outros líderes. Todos os anos vem também seminaristas, irmãos, não é? Então esse ano, como alguns anos atrás, nós vamos fazer presencialmente, claro, com pessoas limitadas, né? Só 70 pessoas. Então corre lá, faz a sua inscrição, entra na mídia social da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Lá você tem como ver e como fazer a sua inscrição, tá bom? Então presencial, você pode fazer a sua pergunta, né? Aqui depois, no final, para quem vai estar expondo. E também vamos transmitir pelo Facebook da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Esse ano nós vamos tratar o tema cristão ou cristão vivendo em um mundo não cristão. Então, assim como foi ano passado, vamos continuar tratando alguns assuntos concernente à sociedade, né? Ao que está acontecendo nos dias de hoje. Então, juntos vamos aqui buscar esse conhecimento. Então, vamos falar sobre o evangelismo. Pastor, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia ensina sobre o evangelismo? Será que o evangelismo eficiente bíblico é aquele evangelismo de entregar folhetinho? Vamos aprender aqui, né? Será que o evangelismo é só quando se reúne um povo, um grupo de pessoas, e vai fazer o evangelismo? Vamos pensar sobre isso. Ou o evangelismo já tem que estar impregnado em nós como forma de proclamação do evangelho. Em casa, no trabalho, né? No ônibus, na padaria. Então, todo momento é o momento de você evangelizar e pregar. Vamos aprender sobre esse tema. Vamos falar também sobre as ideologias e a igreja. Então, nós temos vivido tempos difíceis, né, irmãos? Onde existe ideologias e polaridades. Direita, esquerda, centro, não é? Politicamente falando, entre outras ideologias. Nós vamos compreender o princípio disso, não é? Inclusive, nós estamos tratando aqui no livro de Colossenses justamente isso. Capítulo 2 tratou sobre isso. As filosofias vãs, que vai entrando na igreja sutil. Foi isso que nós aprendemos no ano passado? Então a gente tem que tomar cuidado. E que ideologias é essa? Não é? Por exemplo, hoje tem ideologias que o aborto é bom para a sociedade. E tem prova científica, tem prova social disso. Mas será que a Bíblia diz isso? Não é? Então nós vamos aprender sobre isso. Vamos aprender sobre também o feminismo, né? Que é uma doutrina hoje pregada em todo o mundo, aonde se reúnem mulheres para defender o sexo feminino, né? E que bandeira esse feminismo tem pregado? Será que isso tem ajudado ou prejudicado a igreja? Vamos aprender sobre isso. Vamos aprender também sobre a masculinidade cristã e bíblica, não é? Pastor, mas a cultura diz que o homem que é homem dá conta de 2, 3, 4, 5 mulheres. Ué, mas será que é isso que a Bíblia diz? Não é? Então vamos aprender sobre esses assuntos. Vamos receber aqui o pastor José Dias, né? Os irmãos devem conhecer, ele vai ministrar conosco. Vamos receber aqui o pastor Gledson Clayton, que é da Igreja Batista Despertar de Riacho Fundo 2, vai estar conosco. Ele sempre está, já faz alguns anos que ele participa conosco. Nós vamos receber também lá de Águas Claras o pastor Herbert Barbosa, não é? E a sua esposa. Eles são diretores e professores
do Instituto Martin Lloyd Jones, né? E também são professores da Faculdade Teológica Reformada de Brasília. Então vamos receber esses 4 ministrantes. Então ore por esses irmãos, não é? Pelo pastor Zé, pelo pastor Gledson, pelo pastor Herbert e a sua esposa Eliane também. Aline, a sua esposa Aline também, que é professora, que vai também ministrar ao nosso coração. Amém, queridos? Então ore, nosso dever é orar. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar então pelas ofertas? Já orei não? Já orei ainda não, né? Pai, nós te damos graças porque o Senhor tem sido fiel. Obrigado, Jesus. Porque não tem nos faltado, muito pelo contrário. O Senhor tem prosperado, o Senhor tem dado graça. O Senhor tem nos dado condições de abençoar a nossa família e ainda ajudar o próximo, Senhor. Nos conduza, Senhor. Que o nosso coração seja grato por tudo que o Senhor tem feito. E até por aquilo que o Senhor nem fez. Mas temos que ser gratos por Ti. E por forma de gratidão Te ofertamos, contribuímos. Obrigado pela construção da igreja, Senhor. Obrigado pelos dizimistas fiéis da igreja. Obrigado pelos ofertantes, pelos amigos. A gente recebe dezenas de mensagens de pessoas no Brasil todo que estão intercedendo por esta igreja. Obrigado, Jesus. Te damos graças e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé nesse instante? Vamos receber o pastor Zé, que vai ministrar a palavra do Senhor. Não é? Vamos continuar aqui no terceiro dia da série de mensagens no livro Exposição Bíblica, a excelência de Cristo em Colossenses. Amém? Vamos receber então o servo de Deus que vai nos ensinar e trazer essa palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Glória a Deus, graça e paz, queridos. Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Na carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Colossos. Carta de Paulo aos Colossenses, amém? Lá no capítulo 3. Eu tinha entendido, pastor, que era no capítulo 3 só. Capítulo 3. Amém. Tá. Quem achou diz amém aí? Amém. Colossenses capítulo 3, vamos ler dos versos 9 ao 15. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Verso 10: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Verso 11: nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Verso 12: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Verso 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem como? Amém. Verso 14: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Verso 15: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Feche os seus olhos. De pé como você está. Deus, nós te louvamos, meu Pai, porque nos é dada nesta noite a oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Meu Pai, palavra essa que alimenta a nossa fé, palavra essa que nos livra da nossa ignorância, palavra essa que nos liberta
que nos transforma e que tem poder para mudar as nossas vidas. Meu Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, reunidos em Teu nome. Meu Pai, agora pedimos ao Teu Espírito Santo, que foi quem inspirou cada escritor desse livro sagrado. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa desvendar os nossos olhos e que possamos enxergar a Tua verdade como ela é. E compreendendo da Tua palavra, sejamos libertos, transformados, moldados por Ti, ó Deus, para vivermos de acordo com o Teu querer e que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, queridos, estava com saudade dos irmãos. Glória a Deus, Deus é bom. Deus tem sido bom para conosco e eu tenho trabalhado bastante, né? E não tenho conseguido estar aqui aos domingos, né? Meio que justificando para a igreja, pastor Azés, porque eu trabalho, no local onde eu trabalho a gente viaja muito e nesse período agora de eleição vai ser bem mais corrido para a gente ali, mas conforme a palavra de Deus nos orienta, que nós devemos orar quando? Tenho orado pelos irmãos e careço das orações dos irmãos. Amém? Colossenses no capítulo 3, no verso 9, diz o seguinte: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Olha que interessante. Paulo, hoje na nossa EBD, nós estávamos conversando e nós vimos que no capítulo 2, no capítulo 1, nós estudamos hoje sobre o capítulo 2, e nós vimos ali que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses e disse para que essa carta fosse lida, né? Também para a igreja da onde? Colossenses da qual que era a outra? Laodiceia. Né? E Paulo estava escrevendo essa carta para quem? Para os crentes daquela época, sabia? E o que? No verso 9, o texto que nós começamos nessa noite, diz o quê? Não mintam uns para os outros. Por quê, queridos? O crente pode mentir, pastor Zé? Não. Não foi o próprio Jesus que falou olha lá, abre comigo sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44. João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da... Quem que é o pai da mentira? E por que sabedores que nós somos hoje, de que o pai da mentira é o diabo, por que Paulo teve a necessidade de escrever para a igreja, pedindo para que eles não mentissem? Oi? Porque, queridos, como nós, nos dias de hoje, a igreja estava repleta de pessoas vindas, oriundas de vários lugares, e algumas tinham determinados costumes que lhes eram normais. Mas a partir do momento em que nós nos tornamos cristãos verdadeiros, algumas práticas antigas não podem continuar mais. Então, Paulo chega para a igreja e fala: não mintam mais uns para os outros. E ainda bem que está aqui. Sabe por quê, pastor? Senão o pessoal ia falar: se na Bíblia não diz, eu posso. Não. Não mintam uns para os outros. Seja o nosso falar, né? Se ensina ou não. Ou é sim, ou é não. Não é? Então é isso que Paulo estava dizendo para a igreja naquela época. Abra comigo a sua Bíblia aí. Em Efésios capítulo 4, verso 25, desculpa.
Ó, se preparem que hoje vocês vão ver um bocado. Porque assim, tenho nada para falar para vocês agora, a Bíblia tem. Amém? Efésios capítulo 4, verso 25 diz o seguinte: cada um de vocês deve abandonar o quê? A mentira. E falar o quê? A verdade. Pois todos somos membros de o quê? De um só corpo. E ele segue falando o seguinte, no verso 9: não mintem uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. O se despir do velho homem, o grego vem no sentido de totalmente despojado, né? Totalmente renunciado. Vocês abriram mão do velho homem, porque vocês têm que abrir mão do velho homem. O velho ser humano. Conforme está lá em Efésios 4, vocês estavam indo no... Nós estávamos 4:25, vamos ler o 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. É isso que está escrito aí na Bíblia de vocês? Efésios 4:22? Isso. Despojar, né? Ou para que nós entendamos, despir, abrir mão, deixar de, não é? O velho ser humano, a natureza não regenerada que nós tínhamos antes da nossa conversão. Porque os costumes do nosso velho homem, quais eram? Quando nós estávamos na ignorância, era a prática do que é errado. E às vezes, pastor Zé, o que a nossa prática de errado, às vezes nem era algo tão assim, só que era errado. Eu estava comentando hoje dentro do carro, quando eu estava vindo para a igreja com meus filhos. Às vezes a prática antiga é só chegar no domingão desse, o pessoal cansado, só fazer o quê? Tirar um cochilo. Isso é algo demais? Não. Mas a Bíblia diz que o nosso corpo, que a nossa carne, ela luta constantemente contra o Espírito. Para fazer o quê? Aquilo que é a vontade da nossa carne. Então nós temos que tomar cuidado que muitas das vezes a vontade da nossa carne, que parece ser algo tão legal, que é para o nosso bem, ela está guerreando contra o Espírito. Então, quando a nossa carne, quando você vai ler a sua Bíblia e bate aquele sono, o que é isso? É o inimigo, queridos, querendo que vocês não leiam a Bíblia. Quando você quer vir para a igreja domingão, calorzão desse, pastor, vontade de ficar em casa, ó. Normal, nós somos gente, mas é a nossa carne lutando contra o nosso espírito. E nós, que nos dizemos ser cristãos, precisamos vencer. Não é? E como é que nós vamos vencer? Vamos vencer dando continuidade, prosseguimento na leitura da Bíblia. Nós vamos vencer prosseguindo em participar do culto, vindo aprender, vindo ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Então vamos ver o que diz lá em Romanos 6, do 1 ao 2, ou do 1 ao 12, olha. Só antes, enquanto você abre a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6, eu queria comentar com você o seguinte, que as analogias entre o velho homem e as nossas velhas práticas de pecado e o novo homem, e a nossa nova vida em Jesus, fazem um paralelo com a discussão de Paulo em Romanos 6, sobre a questão de morrer para o pecado e de viver para Cristo. Vamos ver isso aí? Lá em Romanos, no capítulo 6, vamos ver do verso 1 ao 12. Esse capítulo, pastor, eu gosto dele, que ele é o seguinte: as pessoas, quando começam a conhecer a graça de Deus, aí falam, então tudo é pela graça, então eu posso viver na prática do que é errado? Não. O que a Bíblia fala para a gente? Romanos 6, a partir do verso 1. Que diremos então? Continuaremos pecando
para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Estou no verso 4, vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando em Romanos capítulo 6, verso 4. Vamos lá. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio de quê? A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Verso 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha o que diz o verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi o quê? Crucificado com ele, para que o seja o quê? Destruído, e não os do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Dessa mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam o quê? Aos seus desejos. Amém? Lembra que eu estava comentando da guerra espiritual? Que não vai aparecer um demônio com chifre, rabo, fortão, com uma espada na mão para destruir você? Não. Às vezes é só o seu cansaço físico mesmo. Porque nós somos gente. O fato de nós sermos cristãos não tira de nós a nossa humanidade. Muito pelo contrário. Nós temos que continuar sendo humanos e glorificando a Deus no nosso corpo humano, naquilo que nós fazemos, na maneira como nós vivemos. Amém? Amém. O apóstolo descreve nossa velha vida não redimida como o velho homem, e a nossa vida como filhos de Deus como o novo homem. O velho homem carrega a imagem da nossa natureza caída e está sob a autoridade de um velho senhor. Quem é? É Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E quem que é o senhor desse mundo? Então tá. Já o novo homem tem imagem da nova criação em Cristo e possui um novo Senhor, o Espírito de Deus que vive dentro dele. Amém? Amém. Nosso novo homem tem que ser controlado pelo Espírito de Deus. Por isso a necessidade de nós alimentarmos a nossa fé através da leitura da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando nós lemos, vocês já pararam para observar que quando você lê a Bíblia, você escuta a sua voz falando dentro da sua cabeça? Por que eu estou falando isso para vocês? Para que você não pense que assim, eu tenho que ouvir alguém falando. Não, você vai ler, bebê. É você que vai ler. É você que vai manter a sua saúde espiritual. Você não tem que depender do pastor Oséias. O pastor Oséias precisa me ligar todo dia para ele ler um texto da Bíblia comigo, porque aí eu vou estar ouvindo Deus falar através da boca dele. Ô glória, só tem tempo, hein, pastor Oséias? Ô glória. Nós podemos ler as nossas Bíblias. Hoje nós temos um acesso tão massa. Desculpa a minha linguagem, era para até usar umas palavras mais formais, mas eu prefiro estar mais perto de vocês com a linguagem comum. Nós temos um acesso tão bom à Bíblia que a gente tem a Bíblia no celular. Eu queria saber quem tem celular aqui. Rapaz, todo mundo tem celular.
Até as crianças que não eram para ter já tem. Até as velhas. Não, mas os de mais idade podem ter também. E nesses nossos telefones de hoje, não são como de antigamente. Os primeiros celulares não tinham tudo isso. Os de hoje, os smartphones, né? Você pode baixar o aplicativo da Bíblia. Não tem uns aplicativos de mídia social, em que você comunica com outras pessoas, não tem? Também pode ter aplicativo da Bíblia que você pode ler. Tem uns que são mais modernos, você consegue até ouvir. Você bota lá, ele vai fazendo a leitura. Olha só, ele vai fazendo a leitura e você acompanhando ali, ó. Então nós não temos desculpas. Amém? Colossenses capítulo 3:10, dando continuidade ao nosso texto. E se revistam do novo homem, né, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Se revistam do novo homem. Abre comigo sua Bíblia aí, lá em Efésios 4, verso 23. Efésios 4, 23. Que diz assim. Eu vou ler de novo Colossenses 3:10, enquanto vocês acham em Efésios 4, para nós lermos o verso de número 23. E se revestiram do novo homem. Deixa eu ler o verso 9 para eles poderem entender. Deixa eu ver aqui. Essa Bíblia aqui está em qual linguagem, pastor? NVI. NVI? Será que eu dou conta de ler? Aqui, ó, vamos lá. Colossenses 3, verso... Nós começamos pelo 9, né? Não mintam uns para os outros, visto que vocês se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram, né, do novo homem, o qual está sendo renovado com conhecimento à imagem do seu Criador. Paulo está dizendo para a igreja que para eles não mentirem mais, conforme eles faziam antes, porque eles estão sendo revestidos, ou seja, estão sendo transformados. Ou seja, eles estão em processo de renovação, não é? Abra comigo agora sim, para a gente poder entender. É como se ele estivesse falando da natureza recém-colocada, que ele recebeu recentemente, que seria que recebeu recentemente na regeneração. Efésios 4, verso 23 diz o seguinte: a serem renovados no modo de pensar, verso 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Vamos lá. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versos do 9 e 10, Paulo está dizendo que as pessoas, nós como cristãos, não podemos mentir, não devemos mentir, nós já vimos o motivo pelo qual nós não podemos e devemos mentir, e ele está dizendo o quê? Que essas eram coisas costumeiras do velho homem. Já o novo homem, né, ele não deve manter as mesmas práticas erradas que ele praticava antigamente. E aqui, para nós embasarmos aquilo que Paulo falou lá aos Colossenses, ele repete aqui a igreja em Éfeso, que é lá no capítulo 4, versos 23 e 24. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em quê? Em justiça e em santidade, proveniente de quê? Da verdade, que se renova aqui do grego, né, que está sendo renovado, ou seja, o seu desenvolvimento em uma natureza perfeitamente renovada está continuamente progredindo para a conclusão, né? Lembra daquele texto que tinha um pastor que tinha a barbona, que eu gostava de falar, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus?
Ou seja, nós estamos em processo. Em processo de quê, pastor? Processo de salvação? Não. Em processo de santificação. A salvação, uma vez que Jesus bradou lá na cruz, está consumado, já foi consumado, é pela fé, queridos. A Bíblia diz assim, Efésios no capítulo 2, diz que não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, agora a nossa santificação é um processo contínuo. Nós precisamos nos despir do velho homem, ou das nossas velhas práticas, e nos revestir, ou nos vestir, ou mudarmos de atitude e passarmos a agir como um novo homem, criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Até aqui está tudo bem? Amém. Conforme a imagem daquele que o criou, a saber, de Deus que criou o novo homem. Olha lá, pega aí Efésios no capítulo 2, no verso 10. Diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos o quê? As boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Quem preparou essas boas obras para que nós praticássemos? Foi Deus. Amém? Agora pula lá para o 4:24 de novo. Está nos ensinando a nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a quem? A Deus, em justiça e em santidade, proveniente de quem? Da verdade. Quem é a verdade, queridos? O que Jesus falou? Eu sou o caminho. Amém. A nova criação é análoga à primeira. 2 Coríntios. Vamos lá para 2 Coríntios. Confere aí comigo. 2 Coríntios, no capítulo 4. Verso 6 diz assim: pois Deus que disse das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo. Amém, queridos? Assim, como o homem foi feito em imagem de Deus naturalmente, agora ele também, depois do novo nascimento, depois de regenerado em Cristo Jesus, depois que nós cremos com a fé salvífica, que só pode ser dada por Cristo, por Deus, nós agora somos feitos à imagem e semelhança de Deus espiritualmente. Mas a imagem de Deus formada em nós pelo Espírito de Deus é tão mais gloriosa quanto a de Adão, pois o segundo homem, segundo o último Adão, que fala de Jesus, é mais glorioso que o primeiro homem. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A imagem é reivindicada para o homem. Já lá em 1 Coríntios 11, vai anotando aí, 1 Coríntios 11, verso 7, diz que ele é a imagem e glória de Deus. Anotaram aí? 1 Coríntios 11, 7. Já a semelhança está lá em Tiago, no capítulo 3, verso 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos o quê? A semelhança de Deus. Por isso que nós devemos ter cuidado com o que falamos, para quem falamos e como falamos. Amém? Orígenes, ele ensinou que a imagem era algo em que todos foram criados e que continuou a ser o homem após a queda. Lá em Gênesis, no capítulo 9, verso 6... Parou o microfone? Parou, né? Lá em Gênesis, no capítulo 9, no verso 6, diz o seguinte: porque a imagem de Deus foi o homem criado. Abre aí comigo sua Bíblia. Lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 9, verso 6.
Deixa eu repetir aqui para os irmãos entenderem quantos irmãos acham aí o texto. Orígenes, ele ensinou que a imagem era algo que todos os homens foram criados e que continuou, né, a ser o homem após a queda. Lá em Gênesis 9, no verso 6, diz: porque a imagem de Deus foi o quê? O homem criado. Né? Já a semelhança era algo para o qual o homem, né, foi criado, para que ele pudesse se esforçar para alcançá-la. Já Três pensa que Deus, na dupla declaração de Gênesis 1:26, contempla tanto a primeira criação do homem e seu ser, renovado em conhecimento, quanto a segunda, a imagem daquele que o criou. Amém? Em outras palavras, revestir-se do novo significa pôr a sua roupa do novo homem, né? Quem o indivíduo passa a ser depois de ter sido salvo. Você passa a ser em Cristo um novo homem, o homem regenerado, a nova natureza, no momento do segundo nascimento. Você se renova. Esse tempo verbal indica que a pessoa está sendo sempre renovada, o que denota um processo contínuo. Afinal, o novo homem ainda não amadureceu, não é? E encontra-se continuamente em estado de desenvolvimento. O nosso ser, um novo homem, o nosso ser nova criatura, o nosso ser homens e mulheres de Deus, ele tem um processo. Porque se nós pararmos para pensar, quando nós chegamos na igreja, como é que está meu tempo, pastor? Quanto tempo eu tenho? Tá. Quando nós chegamos na igreja, nós viemos com todos os costumes que nós tínhamos fora da igreja. Não é? Quando nós chegamos aqui em Jerusalém, a gente veio com os costumes do Egito, as práticas errôneas. E com o tempo, né, foi necessário que nós fôssemos ensinados que tais práticas eram erradas. E com o caminhar na presença do Senhor, com a leitura da palavra, com a oração, com a comunhão com os irmãos, nós fomos aprendendo que muitas das coisas, das práticas que nós fazíamos, nós tivemos que deixar. Então, estávamos em processo, ainda estamos em processo, mas nós podemos ter a certeza de que, conforme está escrito, aquele que em nós começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Colossenses no capítulo 3, verso 11. Nessa nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Vamos ver o que diz lá no Salmo 117. Esse versículo, ele se auto-explica. Mas vamos ver o que fala em outros versículos da palavra de Deus. Vamos lá? Para Salmo 117, verso 2. Diz o seguinte: porque imenso é o seu amor leal por nós. A fidelidade do Senhor, ela dura por quanto tempo? Para sempre. Oh, glória! Então vamos lá para Isaías, capítulo 19. Bora ler a Bíblia. Fala, se prepara que hoje à noite vocês vão ler a Bíblia muito. Isaías. Capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 23. Vamos ler o 23, vamos ver aqui. Diz assim: naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Será um sinal e um testemunho para o Senhor dos exércitos na terra do Egito, quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores. Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim, o Senhor se dará a conhecer a quem? Aos egípcios. E naquele dia eles saberão quem é o Senhor. Culto com sacrifícios e oferta de cereal, e farão votos ao Senhor e os cumprirão.
O Senhor ferirá os egípcios, e ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão ao Senhor juntos. Naquele dia, Israel será o mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Por que eu quis ler esse texto com os irmãos, queridos? Porque nós vamos ver que no Antigo Testamento, esses povos a quem Deus chama aqui de seu povo não eram seus povos. E ele disse que haveria um tempo em que eles seriam chamados de seus povos. Por que eu estou falando isso? Porque nós entendemos que, como cristãos, hoje, nós não éramos para ser considerados filhos. Não é? A Bíblia não fala lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam? Mas a todos quantos receberam deles o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, quando Paulo fala aqui que nessa nova vida já não há diferença entre o grego e o judeu, entre o circunciso e o incircunciso, o bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ele está dizendo que é independente do povo que você faz parte. É independente se você está circuncidado ou não. Isaías, no capítulo 52, no verso 10, diz o seguinte: o Senhor desnudará o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de quem? Do nosso Deus. Isaías 66, do verso 18 ao 22, se tiver muito rápido, vocês falam para mim aí. É porque o tempo vai acabando e eu tenho que passar esse texto para vocês confirmarem aquilo que está escrito, que muitas das vezes vocês leram e nem perceberam que fazia referência ao Novo Testamento. Amém? Isaías 66, verso 18 ao 22. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos sobreviventes às nações, a Tarsis, aos líbios, aos lídios, os famosos flecheiros, a Tubal e a Grécia, e as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também, dentre todas as nações, trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão com que os israelitas, farão como fazem os israelitas, quando apresentam as suas ofertas de cereal, trazendo-as em vasos cerimonialmente puros. E também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Deus estava ajuntando, dizendo que ajuntaria povos de todas as tribos e nações. Vocês estão conseguindo me ouvir? É porque o pessoal de casa não está ouvindo, mas aqui perto tem um pessoal gritando, é muito. Aí por isso que eu estou botando o microfone mais perto da boca aqui, para que vocês consigam me ouvir. Amém? Oséias, no capítulo 2, verso 23. Vamos desgrudar essas páginas da Bíblia, hein? Oséias, capítulo 2, verso 23, diz assim: eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei, não amada. Direi àquele chamado, não meu povo, você é meu povo, e ele dirá tudo. Amém?
Vamos lá para Miqueias. Miqueias capítulo 4, verso 2. Não é um livro apócrifo não, irmãos. Está lá no Antigo Testamento. Pode olhar aí. Miqueias capítulo 4, verso 2. Diz assim. Não é dos trapalhões. Abra comigo em sua Bíblia, Zacarias no capítulo 2, verso 11. Diz assim. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia. E se tornarão o quê? Meu povo. Então você será minha habitação, e você reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. Eu ia pedir para ele abrir outro texto aqui em Zacarias, mas tá bom. Ó, não há grego nem judeu, ou seja, todos estão no mesmo nível. Não há distinção de nação na igreja. Todos devem ser considerados e tratados como irmãos. Amém? E, portanto, ninguém deve ser falso ou mentir um para o outro. Eu estava explicando para os irmãos aqui, na nossa EBD, a respeito da circuncisão. Expliquei até como é que funcionava a circuncisão naquela época. Paulo aqui diz que não faz diferença entre circunciso e incircunciso, entre a pessoa ser circuncidada e a pessoa não ser. Vamos ver o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 19. Abre comigo aí para você ver o que diz. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de quem? De Deus. Porque naquela época, queridos, as pessoas diziam que por terem sido circuncidadas, né, por ser, os judeus eram quem circuncidavam-se, eles tinham direito, mas não. Paulo diz que já não importa se você é grego, se você é hebreu, se você é circuncidado ou se você não é. O que importa é Cristo em nós, amém? Gálatas no capítulo 5, verso 6. Eu comentei com os irmãos que achavam que era o livro de Gálatas, onde Paulo confrontava os judaizantes, né? Que diziam que as pessoas, por serem cristãs, elas precisavam circuncidar-se. Aí Paulo, escrevendo aqui, ele diz o seguinte, lá em Gálatas no capítulo 5, verso 6, diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E também lá em Gálatas 6, no verso 15, ele diz o seguinte: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é o ser em Cristo uma nova criatura. Amém? Ninguém é admitido nesse povo abençoado porque é circuncidado, e ninguém é excluído por ser incircunciso. Essa distinção é desconhecida e todos estão no mesmo nível, né? Bárbaro, cita, escravo, né? Mas o que importa é Cristo em todos. Colossenses no capítulo 2, no verso 10, diz assim: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Estarem em quem? Estarem em Cristo Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 1, quando vocês encontram aí, 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 29 ao 31, diz o seguinte: para que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se em quem? No Senhor. Amém? 1 Coríntios, capítulo 7, vou ler aqui rapidão, para a gente já caminhar para o final. 1 Coríntios capítulo 7, versos 21 e 22 diz assim: você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga.
Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Amém? Gálatas, no capítulo 3, o verso 28 ao 29, diz o seguinte, que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? O grande aspecto que constitui a singularidade da igreja é que Cristo é o seu Salvador, né? E que todos são seus amigos e seguidores. Os seus membros põem de lado todas as outras distinções e são conhecidos apenas como seus amigos. Eles não são conhecidos como judeus ou gentios, como professor, eu sou professor, eu sou policial, eu sou motorista, eu sou servente. Não, isso indifere. A igreja de Jesus, independente da sua função, do seu cargo, da sua cor, da sua altura, da sua estatura física, tem em comum que nós temos um único Salvador, que é Cristo Jesus. É Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 3, verso 12. Nós estamos no 12, vamos só até o 15, hein? Colossenses capítulo 3, verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade e mansidão. Eu separei um monte de texto a respeito de cada característica dessa que Paulo fala, né? Escolhidos de Deus, vai estar lá em Isaías 42:1, né? Romanos 8, 29 a 33, né? 2 Timóteo 2:10, Tito 1:1, Pedro 1:2. O fato é que nós pertencemos a uma mesma igreja, né? De que fomos redimidos pelo mesmo sangue, escolhidos pela mesma graça, e de que somos todos irmãos. Isso deve nos levar a manifestar o espírito de bondade, de mansidão e de amor. Amém? Ele fala ali no verso 13, no verso 12, desculpa. Portanto, como povo escolhido de Deus, nós somos escolhidos por Ele, né? Efésios diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, né? Escolhido de Deus, santo e amado. Nós precisamos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paciência por quê? Porque as outras pessoas tiveram paciência com a gente quando nós não conhecíamos a verdade. Mansidão por quê? Porque com o espírito de mansidão é que nós vamos, muitas das vezes, aceitar determinadas coisas que vão falar com a gente. Por quê? Por amor. Amém? Com humildade, com bondade e com profunda compaixão. Vamos lá para o verso 13. Colossenses 3:13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É isso mesmo? Essa lapada aí mesmo? Eu vou até ler dessa outra Bíblia aqui, deixa eu ver. Da letrinha pequena. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quem aqui foi perdoado? Todos nós. Agora, queria chamar a atenção de vocês para um negócio bem interessante. Vamos lá, diz que nós temos que suportar uns aos outros, não é? Amém. Perdoai-vos mutuamente. Mateus 5, o verso 44, diz o seguinte: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Lembra que a gente comentou isso na EBD mais cedo? O irmão Valdeci, lembra que a gente comentou sobre isso mais cedo?
Vamos lá para Mateus 6, verso 12. Olha, esse texto da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós. Olha só, se a gente pular para o verso, eu nem anotei aqui, mas pula aí Mateus 6, verso, acho que é o 15. Alguém lê, por favor. Mas se os não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eita, o verso 15, não é esse aí? Mas se não perdoarem uns aos outros, vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas. Olha só que há uma condição. Nós que fomos perdoados precisamos perdoar. Porque se a gente não perdoar, nós não vamos ser. E quem precisa de perdão aqui? Eu preciso, né? Marcos 11, 25 diz o seguinte: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. A ideia é que se o outro nos deu a oportunidade justa de queixa, devemos perdoá-lo, ou seja, não devemos guardar mágoa, né, amargura, né, contra ele. Não devemos estar prontos para lhe fazer o bem, como se ele não tivesse dado a ocasião de queixa, como se ele não tivesse nos prejudicado. Devemos estar dispostos a declarar que o perdoamos quando ele pedir, e devemos sempre tratá-lo tão bem como se ele não tivesse nos feito mal, como Deus nos trata quando nos perdoa. Lucas, no capítulo 5, verso 20 ao 24, diz o seguinte: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se antes? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama e vai para casa. Cristo tem poder para perdoar. 2 Coríntios capítulo 2, verso 10 diz: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. É aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor de vocês. Efésios capítulo 4, verso 32 diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Amém? Pedro escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 21, ele diz o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam seus passos. Assim também devemos fazer. Cristo nos perdoou livremente. Ele não hesitou ou demorou quando lhe pedimos perdão. Ele nos perdoou inteiramente. Assim é que nós devemos perdoar também, inteiramente. Ele perdoou todas as nossas ofensas, não foi só uma parte. Ele não só me perdoou quando eu estava na ignorância. Ele também me perdoou depois que eu vim para a igreja e vacilei. O seu Espírito Santo, que é o selo da promessa, em mim acusou que eu tinha feito algo de errado. Ele gerou em mim arrependimento. Eu cheguei para ele e pedi perdão. Ele me perdoou novamente. Então, ele perdoa inteiramente. Ele não perdoa só uma parte do meu pecado. E para sempre. Ele fez isso para não mais se lembrar dos nossos pecados, para nos tratar para sempre como se não tivéssemos cometido pecado.
Portanto, devemos perdoar um irmão que nos ofende da mesma maneira, perdoando-vos. O Espírito dado ao perdão é uma característica essencial para quem foi perdoado por Cristo Jesus. Por que eu quis chamar tanta atenção dessa questão do perdão? Porque eu sei que isso não é algo fácil, queridos. Eu sei que a gente não acorda de manhã com vontade de perdoar quem nos traiu, ou quem falou mal, ou quem planejou algo contra nós. Mas eu e você precisamos perdoar. Amém? Amém. E acima, verso 14, Colossenses capítulo 3. E acima de tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Deixa eu pular lá para o verso 15, porque o horário não nos permite. E a paz de Cristo, para a qual também foste chamados em um só corpo, agradecidos. Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos orar agradecendo ao Senhor que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, que nós e temos que ser o quê? Agradecidos. Amém? Deus, nós te louvamos, meu Pai, porque através do teu amor imenso o Senhor nos alcançou. Tens permitido, ó Deus, que nós conheçamos a tua verdade e através dela tens nos liberto. Meu Deus, obrigado porque essa verdade encontra-se ao nosso alcance nas páginas da tua palavra, Senhor. Encontra-se ao nosso alcance nas páginas da Bíblia, o livro que nós julgamos e consideramos como a palavra de Deus para nós. Meu Deus, obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção e porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Meu Deus, te pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que nós voltemos em paz para os nossos lares e que durante o decorrer dessa semana o Senhor esteja cuidando de nós, que nós sintamos o desejo e a vontade de ler a tua palavra, que nós vençamos a nossa carne quando ela tenta nos impedir simplesmente de lermos a tua palavra, que nós prossigamos em te conhecer, que nós te conheçamos verdadeiramente como o Senhor é, ó Deus, e que nós vivamos que agrade o teu coração e que venhamos a praticar as boas obras, as quais o Senhor preparou para que nós as praticássemos. Meu Deus, que o teu nome seja